Sabe aquele dia que deveria ser o mais feliz da sua vida? Pois é, o batismo do meu neto Pedrinho deveria ter sido assim. Mas quando minha filha Cristina se virou para mim, na frente de todos os convidados, e disse: "Mãe, aqui não tem lugar para você, saia agora." Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Eu que passei 9 meses cuidando dela na barriga, que segurei sua mão em cada febre, em cada pesadelo, fui expulsa do batismo do meu próprio neto. Se você está assistindo isso agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nessa dor. Meu nome é Maria das Graças, tenho 62 anos e essa é a minha história. Tudo começou há muito tempo atrás, quando Cristina ainda era uma menininha de tranças e joelhos ralados. Eu era costureira, trabalhava em casa mesmo, naquela máquina Singer antiga que minha mãe me deixou de herança. O barulho da máquina era como uma música para mim, aquele tec-tec-tec constante que embalava meus dias. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, colocava pão na chapa e ia direto para a máquina. As clientes chegavam cedo, antes do trabalho, para provar vestidos, ajustar bainhas, encomendar roupas para a festa. A casa cheirava sempre a tecido novo e café coado. Cristina cresceu naquele ambiente, brincando com retalhos coloridos no chão, fazendo roupinhas para as bonecas com sobras de chitão e cetim. Ela era minha companheira, minha ajudante, minha razão de acordar todo dia. O pai dela, Joaquim, tinha nos deixado quando ela tinha apenas 3 anos. Simplesmente saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Dizem que foi para São Paulo, que arrumou outra família por lá. Nunca mais tive notícia. Então éramos só nós duas contra o mundo. Eu costurava de sol a sol para pagar escola particular para ela, para comprar cadernos bonitos, lápis de cor, aqueles tênis que ela via na vitrine e ficava com os olhinhos brilhando. Lembro do dia em que ela ganhou a boneca que tanto queria, uma Barbie loira de vestido rosa. Dormi tarde fazendo um vestido de noiva encomendado, mas valeu cada ponto quando vi o sorriso dela na manhã de Natal. Cristina sempre foi estudiosa, tirava notas boas, ajudava em casa, penteava meu cabelo à noite enquanto conversávamos sobre o dia. Ela me contava sobre as amigas da escola, sobre os professores, sobre os sonhos que tinha de ser veterinária. Queria cuidar de animais. Dizia que eles eram puros, que nunca machucavam ninguém de propósito como as pessoas faziam. Eu via meus olhos nela, via minha força, minha garra. Quando ela entrou na faculdade de veterinária, chorei de alegria. Era uma faculdade boa, particular, mas eu ia dar um jeito. Aumentei a clientela, comecei a fazer vestidos de festa mais elaborados, de noiva, de formatura. Minhas mãos ficavam inchadas no fim do dia, as costas doíam tanto que eu mal conseguia levantar da cadeira, mas não importava. Minha filha ia se formar, ia ser alguém na vida, ia ter tudo que eu não tive. Foi na faculdade que ela conheceu o Fernando. Ele era do curso de administração, um ano mais velho, alto, olhos claros, sorriso fácil. Lembro da primeira vez que ele veio aqui em casa. Usava uma camisa branca bem passada, calça jeans escura, sapato social. Apertou minha mão com firmeza, me chamou de Dona Maria com respeito. Me pareceu um bom rapaz. Eles namoraram os 4 anos de faculdade. Fernando vinha sempre aqui, jantava conosco aos domingos, me ajudava a carregar os rolos de tecido pesados quando chegavam da loja. Ele era carinhoso com Cristina, educado comigo, parecia realmente gostar dela. Mas eu notava algumas coisas, pequenas coisas. A mãe dele, Dona Teresa, nunca veio me visitar, nem uma vez em 4 anos. Fernando sempre arrumava desculpas.
Dizia que ela era muito ocupada, que tinha problema de saúde, que era tímida. Quando Cristina se formou, fizemos uma festa aqui em casa mesmo. Convidei as vizinhas, as clientes, preparei salgadinhos a semana inteira. A casa ficou cheia, todo mundo abraçava minha filha, tirava foto com ela de beca. Fernando estava lá, sorridente, mas a família dele não apareceu, nem a mãe, nem o pai, nem os irmãos que ele dizia ter. Cristina ficou triste, eu percebi, mas ela disfarçou bem. 6 meses depois da formatura, Fernando pediu ela em casamento. Foi numa noite de sábado. Ele preparou um jantar no apartamento dele, colocou velas, música romântica. Cristina chegou em casa tarde da noite com os olhos vermelhos de tanto chorar de alegria, me mostrando o anel. Era simples, uma aliança de ouro branco com um pequeno brilhante, mas para ela valia mais que todos os tesouros do mundo. Os preparativos do casamento foram intensos. Eu que fiz o vestido dela, claro. Passei 3 meses trabalhando naquele vestido, escolhendo cada detalhe, cada bordado, cada pérola. Era de cetim branco, com uma cauda longa, manga comprida de renda. Quando ela provou pela primeira vez, completo, com o véu e tudo, eu não consegui segurar as lágrimas. Minha menina estava linda, radiante, feliz, mas a família de Fernando continuava distante. Dona Teresa ligou uma vez, disse que ia ajudar com as despesas, mandou um cheque generoso, mas não veio escolher convite, não veio provar comida, não participou de nada. Eu tentei conversar com Cristina sobre isso, mas ela sempre desconversava, dizia que era normal, que a família dele era diferente, mais reservada. O casamento foi pequeno, na igreja do bairro, com uma festa simples no salão da comunidade. A família de Fernando ocupou apenas 2 mesas, eram poucos e ficaram entre si o tempo todo. Dona Teresa usava um vestido caríssimo, joias brilhantes, um perfume que dava para sentir de longe. Ela cumprimentou Cristina com frieza, apenas um abraço rápido, sem calor. Olhou para mim como quem olha para um móvel, velho que está no caminho. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Cristina arrumou emprego numa clínica veterinária grande. Fernando estava trabalhando na empresa do pai. Eles alugaram um apartamento bonito num bairro melhor que o nosso. As visitas foram ficando mais espaçadas. Antes ela vinha todo fim de semana, depois passou a ser quinzenal, depois mensal. Quando ela ligava, a voz estava diferente, menos espontânea, mais medida. Eu perguntava se estava tudo bem. Ela dizia que sim, que estava apenas cansada do trabalho. Mas eu sentia que tinha algo errado. Uma mãe sempre sente. 1 ano depois do casamento, ela me ligou chorando de felicidade. Estava grávida. Eu gritei de alegria, comecei a fazer planos imediatamente. Ia fazer o enxoval inteiro, ia bordar fraldas, ia tricotar mantinhas, ia ser a vovó mais presente do mundo. Fernando ficou feliz também. Me ligou para agradecer, disse que o bebê ia ter muita sorte de me ter como avó. A gravidez foi tranquila. Eu visitava Cristina toda semana, levava comida, ajudava com a decoração do quartinho. O bebê era um menino. Iam chamar de Pedro, Pedrinho. Eu bordei o nome dele numa manta azul clarinha, com patinhos amarelos na barra. Passei horas naquele bordado, cada letra feita com tanto amor que minhas mãos tremiam. Mas Dona Teresa estava cada vez mais presente. Ela que escolheu o berço, o carrinho, a decoração do quarto. Ela que pagou o enxoval inteiro, tudo de marca, importado. Ela que organizou o chá de bebê num lugar caro, com gente que eu não conhecia. Eu fui, claro, mas me senti deslocada o tempo todo. As amigas dela
todas bem vestidas, me olhavam com curiosidade, como se eu fosse uma peça de museu. Cristina estava mudando. Usava roupas diferentes, falava diferente, até o jeito de andar parecia outro, mais rígido, mais formal. Quando o Pedrinho nasceu, foi a coisa mais linda do mundo. Eu estava lá no hospital, segurei meu neto nos braços, senti aquele cheirinho de bebê, aquela pele macia. Mas Dona Teresa também estava lá, e ela tomou o bebê dos meus braços depois de apenas 5 minutos, dizendo que ele precisava mamar. Os primeiros meses foram difíceis. Eu tentava visitar, mas sempre tinha algum impedimento. Cristina estava cansada, o bebê estava dormindo, Fernando estava trabalhando em casa. Dona Teresa, por outro lado, estava lá todo dia. Ela que dava banho, que trocava a fralda, que ninava quando ele chorava. Quando chegou o convite do batismo, fiquei feliz. Finalmente ia poder participar de algo importante na vida do meu neto. O convite era bonito, em papel especial, com letras douradas. A cerimônia seria numa igreja grande, numa paróquia chique do centro. Eu fiz um vestido novo para mim, azul marinho, discreto mas elegante. Comprei um presente especial para Pedrinho, uma medalhinha de ouro de São Pedro. No dia do batismo, acordei cedo. Arrumei meu cabelo no salão, passei um perfume suave. Estava nervosa, mas feliz. Cheguei na igreja meia hora antes, queria garantir um lugar bom. A igreja era linda, toda em mármore claro, com vitrais coloridos que faziam a luz do sol entrar em tons de azul e vermelho. As pessoas foram chegando, todas muito bem vestidas, conversando baixo. Eu me sentei num dos bancos do meio, guardando lugar ao meu lado para caso alguma vizinha aparecesse. Mas ninguém que eu conhecia estava ali. Eram todos amigos da família de Fernando, colegas de trabalho, gente da alta sociedade. Cristina chegou com Pedrinho no colo, linda num vestido creme. O bebê com uma roupinha branca toda rendada. Meu coração apertou de amor. Levantei para ir cumprimentá-la, mas ela passou direto por mim, como se eu fosse invisível. Senti uma pontada no peito, mas pensei que talvez ela não tivesse me visto. Estava ocupada com o bebê. A cerimônia começou. O padre falou sobre família, sobre amor, sobre as responsabilidades dos padrinhos. Eu olhava para Pedrinho ali na pia batismal, tão pequenino, tão perfeito. Dona Teresa era a madrinha, claro. Ela segurava o bebê com aquele ar de posse, como se fosse dela. Depois da cerimônia, todos foram para o salão de festas ao lado da igreja. Era tudo muito luxuoso, com mesas decoradas, flores caras, garçons de uniforme servindo champanhe e canapés. Fui entrando devagar, procurando minha filha com os olhos. Foi quando a vi vindo na minha direção. O rosto dela estava sério, os olhos duros. Meu coração começou a bater mais rápido. Ela parou na minha frente, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela falou aquelas palavras que nunca vou esquecer. Mãe, aqui não tem lugar para você. Saia agora. O mundo pareceu parar naquele momento. O som ao meu redor ficou abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Vi os lábios de Cristina se movendo, mas as palavras demoraram alguns segundos para fazer sentido no meu cérebro. Aqui não tem lugar para você. Saia agora. Como assim não tinha lugar para mim? Eu era a avó do Pedrinho. Eu era a mãe dela. Tinha carregado ela no colo por anos. Tinha costurado cada pedacinho da vida dela com minhas próprias mãos. Mãe, você me ouviu? Ela repetiu, dessa vez mais alto, e algumas pessoas ao redor começaram a olhar. Preciso que você saia. Agora. Minha garganta estava seca. As palavras não queriam sair. Tentei segurar a mão dela, mas ela puxou o braço como se meu toque queimasse. Cristina, filha, o que está acontecendo? Eu perguntei, e minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Fiz alguma coisa errada? Ela olhou para os lados, verificando se alguém estava prestando atenção.
Dona Teresa estava a alguns metros de distância, conversando com um grupo de mulheres elegantes, mas seus olhos estavam fixos em nós. Ela segurava Pedrinho no colo e o bebê choramingava baixinho, como se sentisse a tensão no ar. Você não se encaixa aqui, mãe, Cristina disse, e cada palavra era como uma facada. Essas pessoas são diferentes, elas têm um nível social diferente. Você vai se sentir desconfortável e vai me deixar constrangido. É melhor você ir para casa. Desconfortável, constrangida. Eu repeti aquelas palavras na minha mente, tentando entender. Era minha filha falando aquilo comigo? A mesma menina que eu acordava de madrugada para fazer mingau quando estava doente? A mesma que segurava minha mão com força durante as tempestades porque tinha medo de raio? Eu criei você sozinha, Cristina. Minha voz saiu mais firme agora, apesar das lágrimas que começavam a embaçar minha visão. Trabalhei dia e noite para você ter tudo. E agora você está me expulsando do batismo do seu filho porque eu não sou chique o suficiente? Não é sobre ser chique, mãe. É sobre... Ela procurou as palavras certas, mas eu sabia o que ela queria dizer. É sobre pertencimento. Você não pertence a esse mundo. E eu pertenço agora. Fernando apareceu ao lado dela naquele momento. Ele colocou a mão no ombro de Cristina num gesto que parecia protetor, mas eu vi ali algo possessivo, controlador. Dona Maria, ele disse com aquela voz suave que sempre usava comigo. Talvez seja melhor mesmo a senhora ir para casa. A senhora parece cansada. E aqui vai ter muita gente, muito barulho. Não vai ser confortável. Eu olhei para ele, para aquele homem que eu tinha recebido na minha casa tantas vezes, que tinha comido da minha comida, que tinha dormido no meu sofá quando ficava até tarde estudando com Cristina. Aquele homem que eu tinha tratado como um filho, e agora ele estava ali me pedindo educadamente para ir embora, como se eu fosse uma visita inconveniente. Eu só quero ficar perto do meu neto. Falei, e minha voz falhou. Tentei segurar as lágrimas, mas elas começaram a escorrer pelo meu rosto, estragando a maquiagem que eu tinha feito com tanto cuidado. Por favor, deixem eu, pelo menos, segurar ele um pouquinho. Cristina olhou para Fernando como se pedisse permissão. Ele balançou a cabeça levemente, não quase imperceptível. Não vai dar, mãe. Ele está irritado, precisa dormir. Outra hora você pode vir, lá em casa. Outra hora. Quantas vezes eu tinha ouvido isso nos últimos meses? Outra hora, mãe. Não é um bom momento, mãe. Estamos ocupados. As desculpas eram sempre diferentes, mas o resultado era sempre o mesmo. Eu ficava do lado de fora da vida da minha filha e do meu neto, olhando através de uma vidraça que eu não conseguia atravessar. Dona Teresa se aproximou com Pedrinho nos braços. O bebê tinha parado de chorar e olhava ao redor com aqueles olhinhos curiosos. Meu peito doeu de vontade de pegá-lo, de sentir o peso dele nos meus braços, de beijar aquela testinha macia. Maria, ela disse meu nome sem o dona, como se eu fosse uma empregada, uma inferior. Acho melhor você ir mesmo. Isso aqui não é lugar para confusão. Confusão? Eu não estava fazendo confusão nenhuma. Eu só tinha chegado no batismo do meu neto, um evento para o qual eu tinha sido convidada. Olhei para o convite que ainda segurava na minha bolsa, aquele papel bonito com letras douradas. Tinha meu nome ali, Maria das Graças, escrito à mão com aquela letra caprichada. Como podia estar escrito ali e ao mesmo tempo não ter lugar para mim? As pessoas ao redor já estavam olhando descaradamente agora. Ouvi sussurros, risadinhas abafadas. Uma mulher de vestido verde comentou algo com a amiga e ambas olharam na minha direção. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Eu estava sendo humilhada publicamente pela minha própria filha, no batismo do meu próprio neto. Está bem. Falei finalmente, minha voz saindo baixa.
derrotada. Eu vou embora. Mas olhei direto nos olhos de Cristina quando disse: só espero que um dia você entenda o que está fazendo. E espero que Pedrinho nunca sinta a dor que estou sentindo agora. Virei as costas antes que pudessem ver mais lágrimas caindo. Caminhei pelo salão com a cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Cada passo era um esforço imenso. Minhas pernas tremiam, meu coração batia descompassado. Passei pelos garçons com suas bandejas de champanhe, pelas mesas decoradas com flores caras, pelo bolo de 3 andares com o nome do Pedrinho em glacê azul. Na saída, encostei na parede por um momento, tentando recuperar o fôlego. Uma das organizadoras da festa se aproximou, uma moça jovem de tailleur preto. A senhora está bem? Precisa de ajuda? Ela perguntou com genuína preocupação. Estou bem, obrigada. Menti porque não tinha forças para explicar. Só estou indo embora mais cedo. Peguei um táxi na porta da igreja. O motorista era um senhor de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão cansada. Para onde, dona? Ele perguntou, e dei meu endereço com a voz ainda embargada. Durante todo o trajeto, fiquei olhando pela janela sem realmente ver nada. As ruas passavam borradas pelas minhas lágrimas. O motorista deve ter percebido que algo estava errado porque não tentou puxar conversa, apenas dirigiu em silêncio, respeitando minha dor. Quando cheguei em casa, a tarde estava quente e ensolarada, um contraste cruel com a escuridão que eu sentia por dentro. Paguei o táxi, entrei, tranquei a porta e desabei no sofá. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela humilhação, pela rejeição, pela perda da minha filha para um mundo que eu não conhecia e que não me queria. A casa estava silenciosa demais, aquele silêncio pesado que parece engolir todos os sons. Olhei ao redor e vi as marcas da minha vida com Cristina por todos os lados. As fotos na parede dela bebê, dela criança, dela se formando, a máquina de costura antiga onde eu tinha feito tantas roupas para ela, o sofá onde passávamos horas conversando sobre tudo e sobre nada. Levantei e fui até o quarto dela. Sim, ela tinha se mudado há anos, mas eu mantinha o quarto exatamente como ela tinha deixado. A cama arrumada com a colcha de retalhos que fiz quando ela era adolescente, as prateleiras com os livros de veterinária, os bichinhos de pelúcia da infância, os porta-retratos com fotos de nós duas. Sentei na cama dela e peguei um dos ursinhos de pelúcia. Era marrom, desbotado, com uma orelha meio torta, porque Cristina tinha insistido em levá-lo para todo lugar quando pequeno. Abracei aquele ursinho e me permiti voltar no tempo, quando ela era minha menininha, quando nosso amor era simples e verdadeiro, sem interferências de classe social ou status. Lembrei de todas as vezes que ela tinha me dito que me amava, que eu era a melhor mãe do mundo, que nunca ia me abandonar. Onde estava aquela menina agora? Quando exatamente eu tinha perdido minha filha? Foi um processo gradual ou teve um momento específico em que ela decidiu que eu não era mais boa o suficiente para estar na vida dela? O telefone tocou, me arrancando das memórias. Era minha vizinha, Dona Rosa, uma senhora da minha idade que morava ao lado há mais de 20 anos. Maria, você já voltou? Pensei que o batismo fosse durar o dia todo. Voltei mais cedo. Falei, tentando manter a voz firme. Não estava me sentindo bem. Quer que eu vá aí fazer uma companhia? Ela ofereceu e eu quase aceitei, mas não tinha forças para contar o que tinha acontecido. Não ainda. Não precisa, Rosa. Obrigada, vou descansar um pouco. Tá bom, querida. Qualquer coisa é só chamar. Desliguei e voltei a ficar sozinha com meus pensamentos. As horas foram passando devagar, cada minuto parecendo uma eternidade. Tentei comer alguma coisa, mas a comida não descia. Tentei assistir televisão, mas as imagens não faziam sentido.
Tudo o que eu conseguia pensar era naquela cena, naquelas palavras. Aqui não tem lugar para você. Quando a noite caiu, peguei meu celular e olhei as fotos antigas de Cristina. Tinha centenas delas, desde bebê até adulta. Em todas elas eu via amor, cumplicidade, conexão. Como tínhamos chegado até ali? Como o amor de uma vida inteira podia ser apagado tão facilmente? Pensei em ligar para ela, em tentar entender, em pedir desculpas por algo que eu nem sabia se tinha feito. Mas não liguei. Algo dentro de mim, um resto de dignidade, me impediu. Eu não tinha feito nada de errado. Não merecia aquele tratamento. E se ela achava que eu não era boa o suficiente para o mundo dela agora, então talvez fosse melhor mesmo manter distância. Mas a dor era insuportável. Era uma dor física que apertava meu peito e me deixava sem ar. Era dor de perder alguém que ainda estava viva, de ser rejeitada por quem você mais ama no mundo. E o pior mesmo, era saber que tinha um netinho ali, tão pertinho, e que eu não podia estar perto dele. Dormi mal aquela noite quando consegui dormir. Acordava a cada hora, suada, com pesadelos onde eu estava gritando por Cristina, mas ela não me ouvia, ou onde eu segurava Pedrinho e alguém arrancava ele dos meus braços, pesadelos que eram quase tão ruins quanto a realidade. Os dias seguintes passaram como se eu estivesse andando dentro de um nevoeiro. Eu fazia as coisas no automático, levantava, passava um café, varria a casa, ligava a máquina de costura. Mas era como se eu estivesse vendo minha própria vida de fora, como se não fosse eu ali sentada, mexendo em tecidos e linhas. O barulho da máquina, que antes era uma música familiar, começou a me irritar. O tec-tec-tec parecia bater junto com a martelada das palavras da Cristina na minha cabeça. Aqui não tem lugar para você. As clientes continuavam vindo. Dona Lourdes trouxe um vestido de festa para ajustar. A filha dela ia se casar. Dona Helena encomendou 2 vestidos para um batizado. Quando ela falou a palavra batizado, senti um aperto no peito tão forte que precisei me segurar na borda da mesa. Disfarcei com um sorriso. Ah, que bênção! Fiz que dizia com naturalidade. Vai ser de quem? E ela foi falando, toda empolgada, sem imaginar a tempestade que aquela simples palavra despertava dentro de mim. À noite, eu me pegava sentada no escuro da sala, encarando o nada. A televisão ligada sem som, apenas luzes piscando na tela. Às vezes, o cheiro de talco de bebê parecia invadir o ambiente do nada, como se Pedrinho estivesse ali, correndo pela casa. Fechava os olhos e quase conseguia ouvir um riso infantil ecoando pelos cômodos. Mas quando abria de novo, tudo que encontrava era o silêncio pesado e a casa vazia. Uma tarde, Dona Rosa bateu no meu portão. Ela nunca foi de cerimônia, sempre chegava com aquele jeitão expansivo, batendo palma e gritando meu nome. Maria! Tá em casa, mulher. Vem aqui um pouquinho. Preciso te contar uma coisa. Abri o portão e ela já foi entrando, trazendo consigo aquele cheiro de sabonete barato misturado com o perfume doce demais que ela adorava. Sentou-se na minha cozinha como se fosse dona, puxou uma cadeira, arrastando no piso de cerâmica que fez um barulho agudo. Notei como até esses pequenos sons andavam me incomodando ultimamente. Você emagreceu, Maria, ela falou, me olhando de cima a baixo. E esse olho inchado aí? Andou chorando, foi? Posso saber o que está acontecendo? Pensei em mentir, em dizer que era alergia, cansaço, qualquer coisa. Mas a verdade pesava tanto dentro de mim que acabou escapando. Rosa, você lembra do batismo do meu neto, né? Claro que lembro, mulher. Você me mostrou o convite todo orgulhosa. Como foi? Deve ter sido lindo. Engoli em seco. Foi
diferente. Contei tudo, cada detalhe, desde a forma como Cristina passou reto por mim na igreja até o momento em que me mandou embora do salão. Enquanto eu falava, as mãos de Dona Rosa apertavam a xícara de café com força, os nós dos dedos ficando brancos. Quando terminei, ela respirou fundo e estalou a língua nervosa. Olha, Maria, eu vou te falar uma coisa. Tem gente que nasce filha, mas não nasce grata. Eu não sei o que está passando na cabeça da Cristina, mas isso que ela fez com você, ela balançou a cabeça, indignada. Não tem perdão, não. Eu senti um misto de alívio e incômodo. Alívio por alguém confirmar que eu não estava louca, que eu realmente tinha sido injustiçada. Incômodo, porque mesmo depois de tudo, doía ouvir alguém falar assim da minha filha. Ela tá diferente, Rosa. Não é mais a minha menina. É como se eu tivesse perdido ela para outro mundo. Um mundo que eu não entendo. Pois entenda uma coisa, minha amiga. Dona Rosa continuou, encostando o cotovelo na mesa e se inclinando para mais perto. Esse mundo aí dela é de aparência. Gente que se importa com marca de roupa, com o carro que você anda, com o sobrenome que carrega. Se você não se encaixa, te descartam. Mas Deus está vendo. E Deus não dorme. As palavras dela me confortaram um pouco, mas a dor continuava ali enraizada. Mesmo assim, naquela noite, fui deitar me sentindo um tiquinho menos sozinha. Saber que alguém se importava, que alguém achava aquilo um absurdo, fazia diferença. Os dias foram passando e eu esperava uma ligação de Cristina. Imaginava que, passado o calor do momento, ela fosse se arrepender, me procurar, pedir desculpas. Eu pegava o celular toda hora, checava se tinha alguma mensagem, alguma ligação perdida. Nada. O silêncio dela era um peso sobre meus ombros. Uma semana depois, tomei coragem e decidi mandar uma mensagem eu mesma. Fiquei uns bons minutos encarando a tela em branco, pensando no que escrever. Apaguei e reescrevi várias vezes até finalmente enviar algo simples. Filha, espero que esteja tudo bem com você e com o Pedrinho. Queria dizer que te amo e que estou aqui se precisar de mim. Fiquei segurando o celular na mão, como se isso fosse fazer a resposta chegar mais rápido. O ponteiro do relógio da cozinha fazia um barulhinho constante, tic-tac, tic-tac, marcando cada segundo da minha ansiedade. 1 hora passou. 2, 3. Nenhuma resposta. De noite, o celular apitou. Meu coração disparou. Achei que fosse ela. Mas era uma mensagem da operadora. Promoção de recarga. Risquei as lágrimas que insistiam em aparecer e deixei o aparelho de lado. 2 dias depois, finalmente veio uma resposta. Curta, fria, quase mecânica. Estamos bem, mãe. Obrigada por perguntar. No momento está muito corrido aqui. Depois a gente se fala. Não teve um eu também te amo. Não teve um desculpa pelo outro dia. Se não teve nada. Aquela mensagem poderia ter sido escrita por qualquer pessoa, não pela minha filha. Mesmo assim, me apeguei àquele depois a gente se fala, como quem segura uma boia em alto mar. O tempo foi passando e esse depois nunca chegava. Comecei a prestar atenção em coisas que antes eu deixava passar. Lembrei de pequenas situações ao longo dos últimos anos. Da vez em que Cristina pediu para eu não ir num jantar de comemoração do novo emprego dela, dizendo que seria só com o pessoal da empresa. Da vez em que ela me pediu para não usar aquele vestido florido no restaurante chique em que íamos almoçar, sugerindo um mais discreto. Da vez em que, numa ligação, falou que alguém tinha perguntado se eu era babá dela quando nos viu juntas no shopping e ela tinha achado engraçado. Na época, eu ri junto. Hoje, vejo que, talvez, já fossem sinais de algo maior, pequenos indícios de que, aos poucos, ela sentia vergonha de mim.
Um sábado, enquanto organizei umas caixas antigas no armário, encontrei um caderno velho da Cristina, daqueles de adolescente com capa de banda e adesivos. Folheei sem muita intenção, até que uma página me chamou a atenção. Era uma redação da escola. O título era A Pessoa que Eu Mais Admiro no Mundo. Meu coração acelerou. Comecei a ler, e lá estava eu, descrita com tanto amor que minhas mãos começaram a tremer. Cristina falava da mãe que acordava cedo para trabalhar, da máquina de costura que nunca parava, das mãos calejadas, do cheiro de café e pão na chapa, do abraço apertado no fim do dia. Ela dizia que queria ser forte como eu, que eu era sua heroína. Fechei o caderno com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Aquela redação era a prova de que, um dia, eu tinha sido tudo para ela. E me perguntei mais uma vez, onde foi que eu perdi minha filha? Numa quarta-feira abafada, o calor grudando na pele, recebi uma ligação inesperada. O número era desconhecido. Alô? Atendi, limpando as mãos no avental. Dona Maria? Era uma voz masculina, formal. Aqui é o Fábio, da clínica onde a Cristina trabalha. Meu estômago gelou na hora. Cristina. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, já imaginando 1000 desgraças. Não, desculpe. Não é nada grave. Ele apressou-se em explicar. É que ela não está atendendo o telefone hoje e precisava de um documento que parece que a senhora tem. Aquela certidão de vacina antiga do cachorro de vocês, o Bolinha, lembra? A mãe dela comentou que a senhora guarda esses documentos antigos e a gente precisa para um relatório. Respirei, um pouco aliviada, um pouco confusa. Sim, eu devia ter esse papel em alguma pasta velha. Fui procurando enquanto falava. A Cristina está bem, então? Ele hesitou por meio segundo antes de responder. Está sim, só anda meio estressada. Muito trabalho, sabe como é. Encontrei a pasta, tirei a folha meio amarelada com carimbo antigo. Sim, achei. Posso levar aí na clínica, se for preciso. Ele ficou contente. Se a senhora puder trazer ainda hoje, ajuda demais. A gente fica até às 7. Desliguei e fiquei parada, no meio da sala, segurando aquele papel. Era uma desculpa perfeita para ver onde ela trabalhava, talvez até vê-la, quem sabe. Senti um fio de esperança se acender dentro de mim. Talvez, num ambiente diferente daquele batismo, a gente pudesse conversar. Arrumei um vestido simples, mas caprichei. Prendi o cabelo, passei um batonzinho claro, aquele que Cristina sempre dizia que me deixava com cara de mais nova. Peguei o ônibus e fui até a clínica. Quando cheguei, fiquei impressionada. Lugar era grande, moderno, com fachada de vidro e placa iluminada. Na recepção, o cheiro era uma mistura de desinfetante suave com ração e um leve perfume cítrico. Havia quadros nas paredes com fotos de cachorros e gatos tratados ali, todos felizes, com laços coloridos. Uma moça de jaleco branco e cabelo preso num rabo de cavalo me recebeu com um sorriso profissional. Boa tarde. Em que posso ajudar? Eu vim trazer um documento que pediram. Falei, mostrando a folha na mão. É para o Fábio, da parte da doutora Cristina. Os olhos da moça brilharam de reconhecimento. Ah, sim. O relatório do caso do Bolinha, né? Um cachorrinho idoso, se não me engano. Ela anotou algo num bloquinho. A doutora Cristina está em atendimento agora. Se a senhora quiser, posso entregar para o Fábio e... Será que eu podia falar com ela um minutinho? Perguntei quase num sussurro. Sou mãe dela. A moça pareceu surpresa. Ah, claro, dona Maria. Respondi apertando a alça da bolsa, nervosa. Ela sorriu. Vou avisar que a senhora está aqui, tá bom? Sente-se ali um pouquinho. Sentei num dos bancos de espera, perto de uma senhora que segurava um gatinho dentro de uma caixinha de transporte.
O ar-condicionado deixava o ambiente fresco, quase frio, contrastando com o calor da rua. O som dos passos apressados no corredor, o tilintar de coleiras, o latido ocasional de um cachorro mais nervoso enchiam o espaço. Era um lugar vivo, cheio de movimento. Meu coração parecia acompanhar aquele burburinho. Cada vez que ouvia passos se aproximando, eu erguia o rosto, esperando ver Cristina aparecer. Alguns minutos depois, vi de longe uma figura conhecida no corredor. Jaleco branco, cabelo preso num coque impecável, prancheta na mão. Era ela. O peito apertou. Ela vinha andando rápido, falando com alguém ao lado, provavelmente um colega. Quando se aproximou da recepção, a moça de antes apontou discretamente na minha direção. Doutora, sua mãe está ali. Cristina parou, como se tivesse dado de cara com uma parede invisível. Por um segundo, nossos olhares se encontraram. Eu vi surpresa, incômodo e algo que não consegui decifrar. Ela respirou fundo, ajeitou o jaleco e veio até mim. Mãe, o que está fazendo aqui? A voz dela não era agressiva, mas também não tinha doçura. Eu apertei o documento nas mãos. O Fábio ligou pedindo aquele papel do Bolinha, lembra? Vim trazer. Aproveitei que era perto de casa. Ela pegou a folha com rapidez, sem que nossas mãos se tocassem. Ah, obrigada. Era importante mesmo. Ela olhou para os lados, como se estivesse preocupada com quem pudesse estar nos vendo. Aqui é um ambiente de trabalho, mãe. Não posso ficar muito tempo. Estou com atendimento marcado. Eu sei, filha. Falei depressa, com medo que ela fosse embora antes de eu dizer o que precisava. Eu só queria saber se você está bem. Se o Pedrinho está bem. Cristina endireitou os ombros, a postura profissional voltando, com força. Estamos bem, sim, ela respondeu quase automático. Só muito corrido, muita responsabilidade. Houve um silêncio estranho entre nós. Eu podia ouvir o som de um cachorro choramingando em alguma sala ao lado, o bip de algum equipamento, o toque do telefone na recepção. Tudo parecia mais alto naquele momento. Filha, arrisquei, baixinho, sobre o dia do batismo. Eu nunca quis te envergonhar. Eu só queria estar ali, com vocês. O rosto dela se fechou na hora, como se eu tivesse apertado um botão. Mãe, por favor, aqui não é lugar para falar sobre isso. Ela manteve a voz baixa, mas havia um fio de irritação. Eu já te disse que foi um mal-entendido. Você apareceu despreparada. As pessoas são exigentes. Eu preciso cuidar da minha imagem. Despreparada. A palavra ecoou na minha mente. Mais uma forma bonita de dizer que eu era simples demais para o mundo dela. Senti o rosto queimar de novo. Eu me preparei, filha. Falei, engolindo o orgulho. Comprei roupa. Arrumei o cabelo. Eu achei que estava à altura. Cristina suspirou, impaciente. Não é só isso, mãe. É o jeito que você fala, as coisas que comenta, as histórias que conta. Você é espontânea demais. E esse pessoal... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Aquele pessoal não queria alguém como eu por perto. Antes que eu pudesse responder, um rapaz apareceu no corredor, também de jaleco. Cris, o próximo tutor já chegou. O cachorro da cirurgia. Ele disse, sem perceber o clima tenso. Ela se virou para ele com um sorriso rápido e profissional. Já vou, Fábio. Quando ele se afastou, ela me olhou de novo. Eu preciso ir. Obrigada por trazer o documento. E mãe, da próxima vez manda uma foto antes, tá? Assim eu te ajudo a escolher uma roupa mais adequada. Se tiver alguma ocasião importante, senti como se tivesse levado um tapa. Não pelo que ela disse em si, mas pela naturalidade com que falou, como se eu fosse uma criança que não sabe ainda se portar. Tá bom, Cristina, falei, com a voz murcha. Desculpa incomodar. Ela hesitou um segundo como se quisesse falar algo mais, mas apenas assentiu com a cabeça. Tchau, mãe. Depois a gente se fala.
Virou as costas e foi embora pelo corredor, o som dos passos ecoando no piso liso. Fiquei olhando até ela sumir numa das portas, sentindo como se cada passo afastasse ela mais de mim. Saí da clínica com um nó na garganta. O contraste do calor da rua com o frio de dentro da clínica me deu até um leve tontura. Sentei um pouco num ponto de ônibus, tentando respirar. A cidade seguia normal à minha volta. Buzinas, gente conversando, cheiro de pastel vindo de uma barraquinha próxima. Mas, dentro de mim, uma coisa muito séria tinha se quebrado. Foi ali, naquele dia, que algo começou a mudar, não só na relação com a Cristina, mas dentro de mim. Pela primeira vez, em vez de só me culpar ou tentar entender o lado dela, uma pergunta diferente apareceu. Até que ponto eu estava disposta a me diminuir para caber no mundo que ela tinha escolhido? Voltei para casa e, em vez de ir direto para a máquina de costura, fui para o quarto dela de novo. Olhei em volta, demoradamente. Cada objeto parecia contar uma história. A mochila do ensino médio, os livros da faculdade, os cadernos, as fotos. Sentei na beira da cama e fiquei ali, quieta. Lembrei de outra cena, de muitos anos antes. Cristina tinha uns 14 anos e foi convidada para a festa de aniversário de uma colega rica. Chegou em casa arrasada porque não tinha uma roupa da moda para ir. Eu peguei um vestido antigo meu que ela sempre dizia que era brega e em 2 noites transformei num modelito totalmente novo. Ela ficou linda, foi elogiada, voltou radiante, me abraçou e disse: "Mãe, você é mágica. Você faz a gente caber em qualquer lugar." Naquele momento, sentei na cama e chorei de novo. Mas, misturado com a tristeza, começou a nascer um fio de indignação. Eu percebia, aos poucos, que não era eu que estava errada. Eu tinha feito o melhor que pude, com o pouco que tinha. O problema não era eu ser simples. O problema era um mundo que fazia a minha filha acreditar que ser simples era motivo de vergonha. Ainda assim, por mais que essa consciência começasse a crescer, meu coração continuava preso a uma esperança teimosa. Esperança de que, em algum momento, Cristina fosse lembrar daquela redação de escola, das noites de febre, dos vestidos que eu fiz, do amor que sempre dei, e que isso fosse mais forte que qualquer etiqueta, qualquer ambiente chique, qualquer olhar de reprovação como o da Dona Teresa. Enquanto esse algum momento não chegava, a vida seguia. Eu acordava, fazia café, abria a janela da sala e deixava o sol entrar, tentando aquecer um pouco aquele vazio. O rádio da cozinha tocava músicas antigas e, às vezes, uma letra ou outra parecia falar diretamente comigo, como se alguém tivesse escrito para contar minha história. Mas, junto com esses pequenos consolos, começaram também a aparecer outros sinais, pequenos, quase invisíveis, mas que, depois que a gente abre o olho, não consegue mais ignorar. Foi numa tarde de quinta-feira, quase um mês depois daquela visita à clínica, que o telefone tocou. O número era desconhecido de novo, e por um instante pensei em não atender, mas algo me fez pegar. "Alô? Dona Maria?" Era uma voz feminina, jovem, meio hesitante. "Meu nome é Juliana. Eu trabalho na clínica com a Cristina. A gente se viu outro dia quando a senhora foi lá levar o documento." Lembrei vagamente de uma moça morena, de óculos, que estava na recepção. "Sim, lembro. Aconteceu alguma coisa?" Ela suspirou do outro lado da linha. "Olha, eu não sei se deveria estar ligando para a senhora, mas eu acho que a senhora precisa saber de algumas coisas. A Cristina não sabe que estou falando com a senhora, tá? Isso fica entre nós." Meu coração disparou. "Pode falar, por favor." A voz dela ficou mais baixa, como se estivesse com medo de ser ouvida. "A Cristina anda muito diferente aqui no trabalho.
Ela sempre foi dedicada, competente, mas ultimamente está, como posso dizer, meio robótica. Atende os bichos com eficiência, mas perdeu aquela paixão que tinha. E tem mais uma coisa: ela anda sendo pressionada pela sogra. Pela Dona Teresa? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Isso. A Dona Teresa aparece aqui direto, traz o Pedrinho para uns check-ups que nem sempre são necessários. E fica dando pitaco em tudo. Outro dia, ouvi ela falando com a Cristina no estacionamento. Dizia que a Cristina precisava se afastar de pessoas que rebaixam a imagem da família. Dona Maria, ela estava falando da senhora. Fechei os olhos, sentindo a facada. Então era isso. A Dona Teresa estava por trás de tudo, envenenando minha filha contra mim. E tem mais, Juliana continuou. O Fernando também anda pressionando ela. Ele quer que ela largue a clínica e trabalhe na empresa do pai dele, num cargo administrativo. Diz que veterinária não é profissão de altura para a esposa de um empresário. A Cristina não quer, mas ele insiste todo dia. Eu vejo ela chorando escondida no banheiro às vezes. Minha filha estava sofrendo e eu nem sabia. Senti um aperto no peito, uma mistura de raiva e impotência. Juliana, obrigada por me contar. Mas por que você está me ligando? Porque eu gosto da Cristina, Dona Maria. Ela foi muito boa comigo quando entrei aqui, me ensinou muita coisa. E eu acho que ela está perdendo ela mesma. Acho que ela precisa da senhora, mesmo que não saiba disso ainda. Só tome cuidado com o que vai fazer, tá? A situação dela é delicada. Desliguei com a cabeça rodando. Tudo começava a fazer sentido agora. Cristina não tinha mudado sozinha. Ela estava sendo moldada, manipulada, pressionada de todos os lados. E eu, que sempre fui seu porto seguro, tinha sido afastada justamente para que essa transformação acontecesse sem interferência. Passei o resto do dia pensando no que fazer. Será que devia ir lá confrontar a Dona Teresa? Falar com o Fernando? Tentar resgatar minha filha daquele casamento que parecia mais uma prisão? Mas como? Cristina era adulta, tinha feito suas escolhas, e se eu aparecesse de novo, podia só piorar as coisas. No sábado seguinte, a resposta veio de uma forma que eu jamais esperava. Estava na feira, comprando verduras para a semana, quando vi uma cena que me gelou. Lá, perto da barraca de frutas, estava Cristina, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, segurando sua mão com intimidade, estava um homem que não era o Fernando. Era mais jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo meio comprido, barba bem feita, roupas casuais, mas de marca. Eles conversavam baixinho e, de vez em quando, ele tocava o rosto dela com ternura. Cristina sorria, um sorriso que eu não via há muito tempo. Um sorriso verdadeiro, leve, genuíno. Fiquei paralisada atrás de uma pilha de caixas de tomate, observando. Eles compraram algumas coisas juntos, ele pagou, pegou as sacolas. Antes de sair, ele a beijou. Não foi um beijo de amigo, foi um beijo de quem ama, de quem tem intimidade. Cristina correspondeu e por um momento pareceu tão à vontade, tão ela mesma, que meu coração apertou. Quando eles se afastaram, cada um para um lado diferente, fiquei ali parada, processando o que tinha visto. Minha filha estava tendo um caso, traindo o marido, e por mais errado que aquilo fosse, eu não conseguia julgar, porque naquele breve momento eu tinha visto a Cristina de verdade, não aquela mulher tensa e controlada do batizado, mas minha menina feliz e livre. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Será que devia contar para alguém? Fingir que não vi? Confrontar Cristina. Cada opção parecia pior que a outra. Decidi por fim guardar aquilo comigo. Se minha filha estava buscando felicidade em outro lugar, quem era eu para interferir?
Mas o universo tinha outros planos. 3 dias depois, na terça-feira à noite, meu portão quase foi derrubado de tanto baterem. Abri assustada e lá estava Cristina. O cabelo despenteado, a roupa amarrotada, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela entrou sem pedir licença, fechou a porta atrás de si e desabou nos meus braços. Mãe, me ajuda! Ela soluçava, agarrada em mim como fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Por favor, me ajuda! Levei ela para dentro, sentei no sofá, abracei com força. Filha, o que aconteceu? Conta para a mãe. Entre soluços e palavras entrecortadas, a história foi saindo. O Fernando tinha descoberto o caso. Alguém tinha tirado foto dela com o outro homem e mandado para ele anonimamente. Ele ficou furioso, chamou ela de tudo quanto é nome, disse que ia pedir o divórcio e tirar a guarda do Pedrinho. Dona Teresa também já sabia e estava ameaçando processar Cristina por adultério, difamação, tudo que pudesse para destruir minha filha. E o pior, mãe, ela continuou com a voz quebrada. O pior é que eu nem amo o Fernando. Nunca amei de verdade. Eu me casei com ele porque parecia a coisa certa a fazer. Ele tinha dinheiro, família estruturada, futuro garantido. Eu achei que ia aprender a amar, mas cada dia que passa eu me sinto mais sufocada, mais presa. Aquela casa não é minha casa. Aquelas pessoas não são minha família. Eu perdi quem eu sou, mãe. E eu afastei você, a única pessoa que realmente me amava. Acariciei o cabelo dela, sentindo cada palavra como um bálsamo e um veneno ao mesmo tempo. Bálsamo porque, finalmente, eu estava ouvindo a verdade. Veneno porque doía saber que ela tinha sofrido tanto, sozinha, e eu não pude estar lá. Quem é o outro homem, filha? Perguntei, sem julgamento na voz. Ela limpou o rosto com as costas da mão. É o Diego. Ele é veterinário também. Trabalha numa ONG que cuida de animais de rua. A gente se conheceu num congresso, há uns 6 meses. Começou como amizade, mas... Ela respirou fundo. Com ele, eu me sinto eu mesma, mãe. Posso falar sobre os casos da clínica, posso usar roupa velha, posso comer pipoca na rua. Ele não se importa se eu uso maquiagem cara ou se meu cabelo tá penteado. Ele gosta de mim, da Cristina de verdade, não da versão que a família do Fernando quer que eu seja. Segurei as mãos dela. E você ama ele? Ela assentiu, chorando de novo. Amo, mãe. Amo tanto que dói. Mas agora eu estraguei tudo. O Fernando vai me tirar meu filho. Eu vou perder o Pedrinho. Aquele medo eu conhecia bem. O medo de perder um filho. Respirei fundo. Filha, olha para mim. Ela levantou os olhos vermelhos. A gente vai dar um jeito. Você não vai perder o Pedrinho. Mas você precisa tomar uma decisão. Você quer continuar naquele casamento, naquela vida que não é sua? Ou você quer lutar pela sua felicidade, mesmo que seja difícil? Ela ficou em silêncio por um longo momento. O relógio da parede marcava o tempo, cada segundo parecendo uma eternidade. Lá fora, ouvia-se o latido de um cachorro, o barulho de um carro passando. Dentro de casa, só o som da nossa respiração. Eu quero ser feliz, mãe, ela disse finalmente, com uma determinação que eu não via há anos. Eu quero o Diego. Eu quero voltar a ser eu mesma, mas tenho medo. Tenho muito medo do que eles podem fazer. Eles vão fazer o pior que puderem, falei, sendo honesta. Vão tentar te destruir, te humilhar, te fazer parecer a vilã da história. Mas a verdade é que você está numa gaiola de ouro há muito tempo. E gaiola, por mais bonita que seja, continua sendo prisão. Naquela noite, Cristina dormiu aqui em casa. Deitou na cama velha dela, abraçada com o ursinho de pelúcia desbotado. Fiquei acordada na sala, pensando. A situação era grave. Uma batalha judicial pela guarda do Pedrinho podia ser devastadora.
Fernando tinha dinheiro, advogados caros, influência. Nós tínhamos o quê? A verdade, o amor. Mas seria o suficiente? Na manhã seguinte, Cristina acordou mais calma. Tomamos café juntas, como fazíamos antigamente. Pão com manteiga, café coado, suco de laranja espremido na hora. Ela comeu devagar, saboreando cada pedaço, como se estivesse redescobrindo os sabores. Mãe, ela disse de repente, me desculpa por tudo. Pelo batismo, pelas coisas que falei, por ter te afastado. Eu estava tão cega, tão perdida. Achei que precisava ser outra pessoa para ser feliz. Mas a pessoa que eu precisava ser sempre esteve aqui. Ela apontou para o peito. Só que eu tinha esquecido. Eu segurei a mão dela sobre a mesa. Você é minha filha, Cristina. Não importa quantas vezes você erre, quantas vezes se perca. Eu vou estar sempre aqui, esperando você voltar para casa. Ela chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de recomeço. O telefone dela começou a tocar sem parar. Era Fernando, Dona Teresa, até alguns amigos do casal. Ela desligou o aparelho. Preciso de um tempo para pensar, para organizar as ideias. Posso ficar aqui uns dias, mãe? Pode ficar o tempo que precisar. Essa é sua casa. Sempre foi e sempre será. Os dias seguintes foram intensos. Fernando mandou mensagens ameaçadoras. Dona Teresa apareceu aqui na porta, gritando, chamando Cristina de vagabunda, de mãe irresponsável. Tive que pedir para ela sair antes que eu chamasse a polícia. Ela foi, mas não sem antes me lançar um olhar cheio de ódio. Você vai se arrepender de proteger essa sem-vergonha. Ela disse, vou destruir vocês duas. Fechei a porta com força. Cristina estava tremendo na sala, mas tentava se manter firme. É assim que ela é, mãe. Quando não consegue controlar, ela destrói. Através de Juliana, da clínica, conseguimos o contato de uma advogada especializada em casos de família. A doutora Márcia era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, olhar sério, mas gentil. Ela veio até aqui, sentou na nossa cozinha simples e ouviu tudo. Quando Cristina terminou de contar, a advogada anotou algumas coisas no bloquinho. Olha, não vou mentir. A situação é delicada. Adultério complica, especialmente porque vocês têm uma criança pequena envolvida. Mas não é o fim do mundo. O mais importante agora é provar que você é uma boa mãe, que tem condições de cuidar do Pedrinho e que o ambiente com o Fernando é tóxico. Tem como provar isso? Cristina pensou. Tem mensagens, e-mails. O Fernando me controla, mãe. Ela olhou para mim. Ele checa meu celular, me proíbe de sair sozinha, decide até a roupa que eu visto. E tem testemunhas na clínica que podem confirmar o assédio moral. A doutora Márcia assentiu. Isso é ótimo. Vamos usar. Vamos mostrar que o casamento era abusivo, que você estava buscando uma saída e que merece a guarda compartilhada, no mínimo. E o Diego? Eu perguntei. Ele pode ajudar? Pode, sim. Se ele estiver disposto a testemunhar a favor dela, a mostrar que o relacionamento entre eles é sério e saudável, ajuda muito. Cristina ligou para o Diego naquele mesmo dia. Ele veio aqui no dia seguinte. Era exatamente como eu tinha visto na feira. Cabelo meio comprido, barba bem feita, olhos gentis. Apertou minha mão com firmeza. Dona Maria, muito prazer. A Cristina fala muito da senhora. Senti uma pontada de surpresa. Ela falava de mim para ele? Prazer, Diego. Ele sentou ao lado de Cristina, segurou a mão dela com carinho. Eu quero ajudar no que for possível. A Cris não merece passar por isso. Ela é uma pessoa incrível. E eu vou estar do lado dela, aconteça o que acontecer. Olhei para eles e vi algo que nunca tinha visto entre Cristina e Fernando. Cumplicidade verdadeira, respeito mútuo, amor genuíno.
Os dias foram passando e a situação foi se desenrolando. Fernando entrou com um pedido de divórcio litigioso e guarda exclusiva do Pedrinho. A doutora Márcia respondeu com todas as provas que tínhamos: mensagens abusivas, testemunhos da clínica, laudos psicológicos. Mas a família dele também tinha recursos. Contrataram investigadores particulares, tentaram sujar o nome de Cristina, espalharam boatos na cidade. Uma tarde, a doutora Márcia nos chamou no escritório dela. Tinha novidades. Consegui uma coisa importante. Ela abriu uma pasta. Descobri que o Fernando tem um histórico de relacionamentos abusivos. A ex-namorada dele, antes de conhecer você, Cristina, entrou com uma medida protetiva contra ele por agressão. Ele pagou para abafar o caso, mas conseguiu os documentos. Cristina arregalou os olhos. Ele bateu nela, sim, e ameaçou também. Isso muda tudo. Um homem com um histórico de violência doméstica dificilmente consegue guarda exclusiva de uma criança. Pela primeira vez em semanas, vi um lampejo de esperança no rosto da minha filha, mas a luta ainda não tinha acabado. A audiência estava marcada para dali a 2 semanas. Seriam 14 dias de ansiedade, de medo, de oração, mas também de união, porque pela primeira vez em muito tempo, eu e Cristina estávamos juntas de novo. Não como mãe e filha distantes, mas como aliadas, como parceiras numa batalha pela liberdade dela. E enquanto os dias passavam, eu percebia algo mudando dentro de mim também. Eu não era mais só a mãe que aceitava tudo calada. Eu tinha virado uma guerreira defendendo sua filha, seu neto e a verdade. E não ia parar até que justiça fosse feita. O dia da audiência amanheceu nublado, com aquele céu cinza que parecia pesar sobre a cidade inteira. Acordei cedo, antes mesmo do despertador tocar, com o coração já acelerado. Cristina também não tinha dormido direito. Ouvi ela se mexendo no quarto a noite toda, levantando para beber água, andando pela casa. Quando entramos na cozinha ao mesmo tempo, nos entreolhamos com aquele olhar de quem sabe que o dia vai ser decisivo. Preparei um café reforçado, fiz ovos mexidos e torradas. Cristina tentou comer, mas mal conseguiu engolir 2 pedaços. Mãe, e se eu perder o Pedrinho? A voz dela saiu trêmula, cheia de medo. E se o juiz achar que eu sou uma mãe terrível por ter traído o Fernando? Segurei as mãos dela sobre a mesa, apertando com força. Você não é uma mãe terrível, Cristina. Você é uma mulher que estava presa num casamento sem amor e que teve coragem de buscar a felicidade. Isso não te faz menos mãe, não te faz menos pessoa. O juiz vai ver a verdade. Eu tenho fé nisso. Ela assentiu, mas o medo continuava ali, estampado no rosto. Eu mesma também estava apavorada por dentro, mas não podia deixar ela perceber. Naquele momento, eu precisava ser a rocha, o alicerce, a fortaleza. Nos arrumamos com cuidado. Cristina vestiu um conjunto sóbrio, azul marinho, cabelo preso num coque discreto, maquiagem leve. Eu coloquei meu vestido cinza, o mais formal que tinha, e prendi o cabelo também. A doutora Márcia tinha nos orientado sobre como nos comportar, como falar, até como sentar. Tudo importava. Diego passou aqui às 8:30 para nos levar. Ele também estava sério, de terno escuro, parecendo mais velho e mais responsável do que costumava ser. No carro, durante o trajeto até o fórum, ninguém falou muito. Apenas o som do rádio baixinho e o barulho do trânsito da cidade enchiam o silêncio pesado. Quando chegamos ao fórum, meu estômago virou. O prédio era imenso, cinza, com aquele ar solene e intimidador que prédios públicos antigos têm. Subimos as escadas, passamos pelo detector de metais e fomos direcionados para a sala de audiência. Lá dentro, o ambiente era frio.
paredes brancas, cheiro de papel velho e limpeza com cloro, cadeiras desconfortáveis de madeira enfileiradas. Do outro lado da sala já estavam Fernando, Dona Teresa e o advogado deles. Era um homem de meia idade, terno caro, pasta de couro, postura arrogante. Fernando me lançou um olhar carregado de raiva. Dona Teresa, ao seu lado, tinha o rosto fechado, os lábios apertados numa linha fina. Ela segurava a bolsa no colo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A doutora Márcia chegou logo depois, nos cumprimentou rapidamente e revisou algumas coisas conosco antes da audiência começar. Fiquem calmas, olhem para o juiz quando falarem, respondam apenas o que for perguntado e não percam a compostura, não importa o que digam de vocês. Entenderam? Cristina respirou fundo e assentiu. Eu também. Meu coração batia tão forte que eu achei que todos na sala conseguiam ouvir. Quando o juiz entrou, todos ficaram de pé. Era um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, óculos de grau, expressão séria, mas não antipática. Ele se sentou, organizou alguns papéis na mesa e deu início à audiência. Bom dia a todos. Estamos aqui para tratar da ação de divórcio litigioso e disputa de guarda do menor Pedro Henrique, filho do casal Fernando Alves de Souza e Cristina das Graças Silva Souza. Vamos começar ouvindo o requerente. O advogado de Fernando levantou, ajeitou o terno e começou. Excelência, meu cliente busca a guarda exclusiva do filho por entender que a mãe da criança não oferece um ambiente saudável e moralmente adequado. A senhora Cristina cometeu adultério, traiu a confiança do marido, expôs a família a uma situação de escândalo público. Além disso, tem demonstrado instabilidade emocional e comportamento inadequado para a criação de uma criança. Cada palavra era como uma pedra sendo jogada na minha filha. Olhei para Cristina e vi ela apertar os lábios, tentando segurar as lágrimas. Diego, sentado atrás de nós, estava tenso, os ombros rígidos. O advogado continuou, apresentando fotos, mensagens, até testemunhas que juraram ter visto Cristina em situações comprometedoras. Era uma tentativa clara de destruir a imagem dela. Dona Teresa foi chamada para depor. Ela se levantou, caminhou até o lugar indicado com toda a pompa e falou com uma voz firme, cheia de veneno disfarçado de preocupação. Excelência, eu, como avó do menino, só quero o melhor para ele. E, infelizmente, minha nora, ela pausou dramaticamente. Minha ex-nora, devo dizer, não tem demonstrado caráter para cuidar de uma criança. Ela abandonou meu filho, está vivendo com outro homem e expôs meu neto a um ambiente de imoralidade. Senti a raiva subindo, mas me segurei. A doutora Márcia tinha me avisado que isso ia acontecer. Era parte do jogo sujo dele. Quando chegou a vez da nossa defesa, a doutora Márcia levantou com calma. Excelência, gostaria de apresentar fatos que contradizem completamente essa narrativa distorcida. Minha cliente, Cristina, é uma veterinária dedicada, mãe presente e amorosa, que esteve presa durante anos num casamento abusivo. Ela começou a apresentar as provas, mensagens em que Fernando controlava cada passo de Cristina, e-mails onde ele a proibia de sair sozinha, testemunhos de colegas da clínica que confirmaram o ambiente opressor. E então, a bomba, o histórico de violência doméstica do Fernando contra a ex-namorada. O juiz franziu a testa, pegou os documentos, leu com atenção. O advogado de Fernando tentou contestar, dizendo que era um processo antigo, que tinha sido mal interpretado, mas a doutora Márcia não deu trégua. Excelência, um homem que agrediu uma mulher no passado representa risco para uma criança. E há indícios de que esse comportamento controlador e violento continuou no casamento com minha cliente. Fernando se levantou vermelho de raiva. Isso é mentira.
Eu nunca encostei um dedo nela. O juiz bateu o martelo. Silêncio! Senhor Fernando, sente-se. Terá sua oportunidade de falar. Cristina foi chamada para depor. Ela se levantou tremendo, mas caminhou com a cabeça erguida até o lugar indicado. O juiz a olhou com atenção. Senhora Cristina, a senhora pode explicar com suas próprias palavras o que aconteceu no seu casamento? Cristina respirou fundo. Excelência, eu me casei achando que estava fazendo a escolha certa. Fernando parecia um bom homem, vinha de uma boa família, mas logo depois do casamento, as coisas mudaram. Ele começou a controlar tudo. Meu celular, minhas roupas, meus horários, minhas amizades. Eu não podia sair sem pedir permissão. Não podia visitar minha mãe sem ele aprovar. Eu me sentia sufocada, presa. E sobre o relacionamento extraconjugal? O juiz perguntou sem julgamento na voz. Ela baixou os olhos, envergonhada. Eu errei, Excelência. Sei que traição não é justificável. Mas eu estava tão infeliz, tão perdida, que quando conheci alguém que me tratava com respeito, com carinho, eu me agarrei àquela esperança. Não foi planejado. Aconteceu porque eu estava me afogando naquele casamento e encontrei uma boia. O juiz anotou algo. E sobre o seu filho, Pedro? Como é sua relação com ele? O rosto de Cristina se iluminou. Meu filho é tudo para mim, Excelência. Eu acordo de madrugada quando ele chora, troco fralda, dou banho, faço comida, leio histórias para ele dormir, canto cantigas. Ele é a razão pela qual eu acordo todo dia. E eu jamais, jamais faria algo que pudesse prejudicá-lo. A voz dela quebrou no final e algumas lágrimas escorreram. O juiz observou em silêncio. Depois foi a vez de Diego depor. Ele falou sobre o relacionamento, sobre como apoiava Cristina, sobre como estava disposto a ajudar na criação do Pedrinho se fosse necessário. Falou com sinceridade, sem tentar se fazer de herói, apenas mostrando que era um homem decente que amava uma mulher e respeitava o filho dela. Eu também fui chamada. Levantei, as pernas meio bambas, e fui até o lugar indicado. O juiz me olhou com gentileza. A senhora é a mãe da Cristina, correto? Sim, Excelência. Pode nos contar um pouco sobre sua filha, sobre o tipo de mãe que ela é? Respirei fundo, sentindo o peso de todas aquelas pessoas me olhando. Excelência, eu criei minha filha sozinha. O pai dela nos abandonou quando ela era pequena. Trabalhei dia e noite como costureira para dar a ela educação, comida, roupa, amor. E ela cresceu sendo uma menina maravilhosa, estudiosa, dedicada, carinhosa. Quando ela engravidou do Pedrinho, eu vi o amor dela por aquele bebê antes mesmo dele nascer. Ela preparou cada detalhe do quartinho, leu livros sobre maternidade, fez planos. E quando ele nasceu, ela se tornou a mãe mais dedicada que eu já vi. Fiz uma pausa, sentindo a emoção subir. E sim, ela cometeu um erro. Traiu o marido. Mas quem não erra, Excelência? Quem pode atirar a primeira pedra? Minha filha estava num casamento que a destruía aos poucos e ela buscou uma saída. Talvez não da forma mais certa, mas buscou. E isso não faz dela uma mãe ruim. Faz dela uma pessoa humana, imperfeita, mas cheia de amor para dar ao filho dela. O juiz assentiu, anotando. Obrigado, Dona Maria. Voltei para meu lugar sentindo que tinha dado o meu melhor. Cristina me olhou com gratidão, os olhos marejados. A audiência continuou por mais algumas horas. Mais testemunhas, mais argumentos, mais acusações e defesas. Até que, finalmente, o juiz deu por encerrada a instrução. Vou analisar todas as provas apresentadas e darei minha sentença em até 30 dias. Audiência encerrada. Bateu o martelo e todos ficaram de pé. Saímos dali exaustos, emocionalmente drenados. Do lado de fora do fórum, respiramos o ar da tarde como quem sai de debaixo d'água.
Cristina desabou nos braços do Diego, chorando de alívio e de medo ao mesmo tempo. E agora? Ela perguntou para a doutora Márcia. Agora a gente espera. A advogada respondeu guardando os documentos na pasta. Mas eu achei que foi bem. O juiz pareceu sensível à sua situação. Vamos torcer. Os 30 dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada manhã eu acordava pensando se aquele seria o dia em que a sentença sairia. Cristina continuou morando comigo. Fernando não permitia que ela visse o Pedrinho, o que a destruía por dentro. Ela chorava todas as noites abraçada no travesseiro, sussurrando o nome do filho. Diego vinha todos os dias depois do trabalho. Trazia comida, fazia companhia, tentava animar Cristina. Ele era paciente, amoroso, e aos poucos eu fui vendo que aquele homem era bom de verdade. Não era como Fernando, que tinha uma máscara de perfeição. Diego era genuíno, com defeitos e qualidades, mas, sobretudo, verdadeiro. No 28º dia de espera, o telefone tocou. Era a doutora Márcia. Cristina, a sentença saiu. Pode vir aqui no escritório? Fomos correndo, eu, Cristina e Diego. No caminho, ninguém falava. Apenas rezávamos em silêncio, cada um do seu jeito, pedindo por justiça. No escritório, a doutora Márcia nos recebeu com um sorriso cansado, mas não triste. Sentamos e ela abriu o documento oficial. O juiz decidiu pela guarda compartilhada. Cristina soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. A advogada continuou. Você vai ficar com o Pedrinho de segunda a quarta e Fernando de quinta a domingo, em sistema de rodízio semanal. Além disso, o juiz determinou que Fernando faça terapia como condição para manter a guarda, devido ao histórico de comportamento controlador. E ele não pode impedir suas visitas ou dificultar o convívio entre mãe e filho. Não era a guarda exclusiva que queríamos, mas era muito mais do que tínhamos antes. Era a chance de Cristina estar presente na vida do filho. Era liberdade. Era justiça, mesmo que imperfeita. Cristina chorou, mas dessa vez de alívio. Eu também chorei, abraçando minha filha com força. Diego nos abraçou juntas, e ali, naquele escritório simples, nós três formamos uma família de verdade. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Cristina voltou a trabalhar na clínica, dessa vez com mais paixão do que nunca. Ela e Diego se mudaram para um apartamento pequeno, mas aconchegante, perto da minha casa. Toda vez que Pedrinho ficava com ela, eu estava lá, sendo a avó que sempre quis ser. Dava banho nele, contava histórias, fazia mingau. E o menino, mesmo tão pequeno, parecia feliz. Sorria, brincava, chamava a mamãe e vovó com aquela voz fofinha de bebê. Fernando continuou sendo difícil, mas a decisão judicial o limitava. Dona Teresa, por sua vez, foi aos poucos se afastando. Acho que ela percebeu que tinha perdido o controle sobre a vida do filho e, consequentemente, sobre o neto. Um dia, sentadas na minha cozinha, eu e Cristina conversávamos enquanto Pedrinho dormia no carrinho ao nosso lado. Ela me olhou e disse com a voz serena: Mãe, obrigada por não ter desistido de mim. Mesmo quando eu te machuquei, te afastei, te envergonhei, você ficou. Você sempre ficou. Segurei a mão dela. Filha, mãe não desiste. Mãe não abandona. Pode demorar, pode doer, mas a gente sempre fica. Porque amor de mãe é isso. É incondicional, mesmo quando dói. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto a gente cresceu. Eu aprendi que, às vezes, precisamos deixar as pessoas se perderem para que elas encontrem o caminho de volta. Cristina aprendeu que aparências e status não valem nada se você perde quem você é no processo. E nós duas aprendemos que família de verdade não é aquela que te aceita apenas quando você está perfeita,
mas aquela que te abraça justamente quando você está quebrada. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, quero que saiba: não desista, nem de você, nem de quem você ama. As tempestades passam, as feridas cicatrizam e o amor verdadeiro, sempre encontra um jeito de vencer. Eu sou Maria das Graças, tenho 62 anos e essa é minha história de dor, de perda, mas acima de tudo, de recomeço. Obrigada por terem me ouvido até aqui. E lembrem-se, nunca é tarde para voltar para casa. Nunca é tarde para o amor.